Bom, a gente vai falar sobre os núcleos dos nervos cranianos. Esses núcleos de nervos cranianos eles vão se dispor no tronco encefálico em colunas longitudinais, um total de 6 colunas, que vão ser divididas nas coluna eferente somática, coluna eferente visceral geral, vai ter coluna eferente visceral especial, a coluna aferente somática geral, a coluna aferente somática especial e a coluna aferente visceral. Começando falando então da coluna eferente somática. Ela vai se dispor bilateralmente, vai ficar próxima do plano mediano e vão se originar dela fibras que vão inervar a musculatura estriada do olho e da língua. E dentro dessa coluna a gente vai ter o núcleo do oculomotor, que vai estar localizado no mesencéfalo, e vai originar as fibras que vão inervar os músculos extrínsecos do olho. Vai ter também nessa coluna o núcleo do troclear, que está situado no mesencéfalo, no nível dos colículos inferiores, e eles vão inervar o músculo oblíquo superior. Vai ter o núcleo do abducente, que está situado na ponte, ao nível do colículo facial, que vai dar origem a fibras que vão inervar o reto lateral. O núcleo do oculomotor ele vai inervar, logicamente, os músculos extrínsecos do olho, com exceção desses dois, do reto lateral e do oblíquo superior. São inervados pelo núcleo do troclear, o oblíquo superior, e o reto lateral vai ser inervado pelo núcleo do abducente. E o outro núcleo que tem nessa coluna é o núcleo do hipoglosso, que está situado no bulbo, no trígono do nervo hipoglosso, que fica no assoalho do quarto ventrículo, que vai dar origem às fibras para os músculos da língua. A próxima coluna é a coluna eferente visceral geral, onde estão os neurônios pré-ganglionares do parasimpático, e as fibras que saem desses núcleos, que são as fibras pré-ganglionares, antes de atingir a víscera, ela vai fazer a sinapse no gânglio, que fica situado antes da fibra pós-ganglionar. Os núcleos dessa coluna são os seguintes. A gente vai ter o núcleo de Edinger-Westphal. O núcleo desses são os seguintes. Tem o núcleo de Edinger-Westphal, o núcleo lacrimal, o núcleo salivatório superior, núcleo salivatório inferior e o núcleo dorsal do vago. O núcleo de Edinger-Westphal pertence ao complexo do oculomotor, está situado no mesencéfalo e origina as fibras pré-ganglionares que vão para o gânglio ciliar e chegam no gânglio ciliar através do nervo oculomotor, de onde saem as fibras pós-ganglionares para o músculo ciliar e o esfíncter da pupila. Próximo núcleo é o núcleo lacrimal, que fica situado na ponte. Ele vai originar as fibras pré-ganglionares que saem pelo sétimo par, no nervo intermédio, e após um trajeto complicado, através dos nervos petroso maior e o nervo do canal pterigóide, chegam ao gânglio pterigo-palatino, onde tem origem as fibras pós-ganglionares que seguem para a glândula lacrimal. Tem também o núcleo salivatório superior, localizado na parte caudal da ponte, origina as fibras pré-ganglionares que saem pelo nervo intermédio, ganham o nervo lingual através do nervo da corda do tímpano. Pelo nervo lingual ele vai chegar no gânglio submandibular, de onde saem as fibras pós-ganglionares que vão inervar a glândula submandibular e a sublingual.
O outro núcleo é o núcleo salivatório inferior, que está situado no bulbo, que origina as fibras pré-ganglionares, que saem pelo nervo glossofaríngeo e chegam ao gânglio óptico, pelo nervo timpânico e petroso menor. E do gânglio óptico saem fibras pós-ganglionares, que chegam à parótida pelo nervo aurículo-temporal, que é um ramo do nervo mandibular. E por último, a gente tem o núcleo dorsal do vago, que está situado no bulbo, no trígono no trígono do vago, no assoalho do quarto ventrículo. Ele vai originar as fibras pré-ganglionares, que saem pelo nervo vago e terminam fazendo a sinapse num grupo de neurônios, num grande número de pequenos gânglios, quer dizer, na parede das vísceras torácicas e abdominais. Essa figura representa a coluna eferente visceral especial, que vão inervar os músculos de origem braquiomérica, que se localizam profundamente no interior do tronco encefálico. Estão dentro dessa coluna o núcleo motor do trigêmeo, o núcleo do facial e o núcleo ambínguo. O núcleo motor do trigêmeo está situado na ponte, e daí saem fibras pela raiz motora do trigêmeo, que ganham a sua divisão mandibular e vão terminar inervando os músculos mastigatórios, os músculos mastigadores, que é o temporal, masseter, pterigóide lateral e pterigóide medial, o ilioide e o ventre anterior do músculo digástrico. O núcleo do facial ele vai estar na ponte, suas fibras vão se originar do sétimo par, que vão inervar a musculatura mímica da face e o ventre posterior do músculo digástrico. E o núcleo ambínguo está situado no bulbo, dá origem às fibras que vão inervar o músculo da laringe e da faringe, saindo pelos nervos glossofaríngeo, vago e a raiz craniana do acessório. A raiz espinhal do acessório ela vai se originar na coluna anterior dos 5 primeiros segmentos cervicais da medula e vão inervar o músculo do trapézio e do esternocleidomastoide. Aqui representada a coluna aferente somática geral. Os núcleos dessa coluna vão receber fibras que trazem grande parte da sensibilidade somática geral da cabeça. Essa é, por excelência, a coluna do nervo trigêmeo. Nela também vai terminar um pequeno contingente de fibras que entram pelos nervos sétimo, nono e décimo par. E essa é a única coluna contínua que a gente tem. E distingue-se nela 3 núcleos. O núcleo do trato mesencefálico do trigêmeo, o núcleo sensitivo principal e o núcleo do trato espinhal do trigêmeo. O núcleo do trato mesencefálico do trigêmeo ele se estende ao longo de todo o mesencéfalo e a parte mais cranial da ponte. Recebe impulsos proprioceptivos da mastigação e também dos dentes. Os neurônios do núcleo do trato mesencefálico são neurônios sensitivos de fibras descendentes que são originadas que vão constituir o trato mesencefálico. O próximo núcleo é o núcleo sensitivo principal, que localiza-se na ponte, no nível da raiz sensitiva do trigêmeo, e continua caudalmente com o núcleo do trato espinhal. O núcleo do trato espinhal do trigêmeo é o próximo núcleo, ele estende-se da ponte até a parte alta da medula. Ele é um núcleo muito longo e as fibras penetram pela raiz sensitiva do trigêmeo com um trajeto descendente bastante longo.
As fibras se agrupam assim em um trato, que é chamado trato espinhal do nervo trigêmeo, que acompanha o núcleo em toda a sua extensão, tornando-se cada vez mais fina na sua direção caudal, onde ela vai perdendo as fibras, onde as fibras vão terminando. Admite-se que as fibras que terminam exclusivamente no núcleo sensitivo principal levam impulso do trato epicrítico. As que terminam exclusivamente no núcleo do trato espinhal e que, por conseguinte, têm um trajeto descendente, levam o impulso da dor e da temperatura. E as fibras que se bifurcam, elas levam se bifurcam para os dois núcleos, elas estariam relacionadas com a pressão e com o tato protopático. Então, o núcleo do trato espinhal leva impulso de dor e de temperatura, as que se bifurcam, pressão e trato protopático, e a do núcleo sensitivo principal, ela vai levar um impulso de tato epicrítico. A outra coluna que a gente tem é a coluna aferente somática especial, onde tem os núcleos cocleares, ventral e dorsal, e os 4 núcleos vestibulares, superior, inferior, medial, lateral, que são estruturas que estão na ponte. Essa coluna é muito larga e ocupa toda a área vestibular do quarto ventrículo. E a outra coluna que a gente tem é a coluna aferente visceral, que é a coluna que é formada por um único núcleo, o núcleo do trato solitário, que fica situado no bulbo, e aí chegam fibras trazendo a sensibilidade visceral, geral e especial da gustação, que entram pelos nervos facial, glossofaríngeo e vago. Antes de terminar no núcleo do trato solitário, as fibras têm um trajeto descendente no trato solitário.